Mutinado. Hoje vai ficar mais tranquilo aí para vocês. É melhor também, porque hoje está bem mais calor do que na semana passada, né? Ok, vamos lá? Pai, muito obrigado por essa semana que terminou. Obrigado por uma nova semana que está começando. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, e a liberdade de podermos abrir a Tua Palavra e de podermos ouvir o Teu Espírito, Senhor, através dela, falando aos nossos corações. Nós colocamos esse tempo que vamos ter com o Senhor aqui. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, que é aquele que Jesus disse que nos conduziria a toda a verdade, nos revelaria tudo aquilo que Ele compartilhou e que está no coração dele, que o Senhor faça isso essa noite conosco. Que o Senhor nos revele realidades da Tua Palavra e nos ajude a entender, Deus, de uma maneira que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas como filhos e filhas do Senhor, que vivem e se movem dentro da realidade do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Na semana passada, então, nós conversamos um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. O tema das nossas aulas desse módulo é esse, o Espírito Santo e os dons manifestacionais. Então, na semana passada, nós nos concentramos em tentar entender um pouco a pessoa do Espírito Santo e como ele atua, ok? Tanto na dimensão de como ele atuava no Antigo Testamento e como ele atua agora dentro da realidade da Nova Aliança, daquilo que a gente encontra registrado no Novo Testamento. E a partir dessa aula agora nós vamos procurar olhar para os dons manifestacionais propriamente dito, ok? Mas ainda eu preciso fazer uma introdução com relação a alguns aspectos mais gerais, ok? Para que possam dar um fundamento para aquilo que a gente vai estar falando, aquilo que a gente vai estar conversando. Obrigado. Vocês sabem, né? Que Jesus disse que bem-aventurado seria aquele que desse um copo de água para um dos seus discípulos. Imagina quem dá um copo de água e um copo de café. Aí a bênção dele. Bom, então vamos lá. Os dons que nós vamos abordar especificamente, eles se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, ok? Então você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Na verdade, nós vamos concentrar a nossa atenção no capítulo 12, mas o capítulo 12 a 14 de 1 Coríntios, nós temos uma instrução que é trazida pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo para nos orientar no correto uso dos dons da igreja, ok? Os dons manifestacionais a partir da nossa vida como povo de Deus, como comunidade de discípulos de Jesus. É importante a gente entender que nem todos os dons eles têm a mesma dinâmica, tá certo? Na maioria das vezes a gente tende a pensar em dons e aí a gente coloca tudo dentro do mesmo contexto, tudo dentro da mesma panela, né? Porque são dons, então todos os textos que falam de dons a gente pega e a gente considera-os todos iguais. Mas a verdade isso não é assim nas Escrituras, ok? Nós temos diferenças, todos são dons, mas nós temos diferenças na dinâmica desses dons, no funcionamento desses dons, ok? Os dons, por exemplo, que aparecem lá na revista de Romanos, capítulo 12, eles não têm a mesma dinâmica de funcionamento dos dons de 1 Coríntios ao capítulo 12. 1 Pedro, capítulo 4, idem. Okay? Os dons mencionados por Pedro lá têm a ver com o mesmo tipo de dinâmica de Romanos, capítulo 12, que é bem diferente desses dons que aparecem aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Okay? Assim como os dons que são mencionados em Efésios, capítulo 4, são outra dinâmica, uma dinâmica diferente dessa de 1 Coríntios, capítulo 12, uma dinâmica diferente de Romanos,
atenção nesse grupo de dons que aparece aqui em 1 aos Coríntios, ok? Então, como eu disse, a gente precisa fundamentar isso, né, num alicerce antes da gente começar a falar deles propriamente dito, ok? Então, o que acontece aí é o seguinte: quando a gente abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, a gente lê assim. Em todas as traduções isso vai aparecer desse jeito, ok? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, pode ter uma ou outra forma diferente aí de começar o texto, mas todos os textos, todas as versões que eu já consultei em português, em inglês também, aparece assim: quanto aos dons espirituais, ok? No entanto, a melhor tradução daquilo que está no grego aí não é essa, não é quanto aos dons espirituais. A melhor tradução é essa aí, ok? Quanto às coisas do Espírito, ok? Essa é a melhor tradução. Irmãos, quanto às coisas do Espírito. Por quê? Porque a palavra no original que aparece aqui não é carisma, tá? Ok? A palavra para dom é carisma, tá? Ou carisma, ok? Que é a mesma palavra para graça, que vem de graça, caris, ok? Então, o que é um dom? Um dom é um presente da graça, ok? Por isso que é um carisma, tá? Certo? Vem de caris. Então, um dom é um presente da graça. Mas a palavra que aparece aqui no original é a palavra pneumático, e não a palavra carisma, tá? Ok? E pneumático significa, tem duas possibilidades, porque essa terminação no original, on, ela tanto serve para demarcar o gênero masculino como o gênero neutro, ok? Na nossa língua nós só temos dois gêneros, masculino e feminino, né? No grego não, no grego tem o neutro também. Então o neutro é usado para coisas e é usado para animais, e o feminino é usado para o sexo feminino e o masculino é usado para o sexo masculino, ok? Então aqui, como é pneumático, a gente tem duas possibilidades de tradução. Uma é quanto aos espirituais, ou quanto às pessoas espirituais, se a gente fizer a opção pelo masculino, ok? Ou o neutro, que vai dar para a gente essa tradução que eu estou propondo: as coisas espirituais. Quanto às coisas espirituais. Eu entendo, exegeticamente falando, que pelo contexto daquilo que Paulo apresenta para a gente em seguida, a melhor tradução não é quanto às pessoas espirituais ou quanto aos espirituais, e sim quanto às coisas espirituais. Por quê? Porque logo em seguida ele vai falar de duas coisas do Espírito, ok? Então, quanto às coisas espirituais, quanto às coisas do Espírito. Que coisas do Espírito são essas? Ele vai falar duas coisas para a gente relacionadas ao Espírito. Primeiro, ele vai falar para a gente nos versículos de 2 até o verso 3, a respeito do trabalho do Espírito Santo, gerando a regeneração no coração das pessoas, okay? Operando no coração das pessoas para que elas nasçam de novo e elas realmente confessem a Jesus como Senhor. Então veja, vamos olhar aí. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então veja, se você segue a tradução que está na nossa língua, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que seja ignorante. Por que ele está falando no verso 2 e 3? O que isso aqui tem a ver com o dom espiritual? Nada, não é? Mas o verso 2 e 3 ele fica perdido se você traduz desse jeito que as nossas Bíblias em português insistem em traduzir. Toda vez que é uma tradução nova, eu compro e a primeira coisa que eu faço é ir nesse texto aqui, quem sabe traduzir melhor. Mas não, eles insistem com isso, certo? Não sei porquê, porque são tudo exegeta, tudo cabeção, muito mais cabeça do que eu, mas insiste com essa teimosia.
Então o verso 2 e 3 só tem sentido se a gente traduz como pneumático, se a gente traduz como coisas do Espírito. Traduzido como coisas do Espírito tem sentido. Por quê? Qual é a primeira coisa do Espírito? A primeira coisa do Espírito que Paulo apresenta para a gente é a operação dele na regeneração que gera o novo nascimento. Aí a segunda coisa que ele vai falar para a gente, aí sim, é sobre os dons espirituais. Okay? Então a segunda coisa começa a partir do verso 4 e tem a ver com a operação através dos dons manifestacionais, que servem para apresentar para a gente a evidência de que o reino de Deus chegou, de que o reino de Deus realmente está entre nós, não é só conceito, ok? Muito bem. Então você vai ver que a segunda coisa que ele vai trabalhar tem a ver com essa questão dos dons. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: há diferentes tipos de dons. Aí, agora ele vai falar dos dons espirituais. A palavra que aparece aí é carisma. Há diversos tipos de dons, há diversos tipos de carismas. Mas o Espírito é o mesmo. Então a fonte de todo carisma, de acordo com Paulo aqui, é o Espírito. Aí ele diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E em terceiro lugar ele diz: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, antes de ele tratar especificamente dos dons, ele apresenta para a gente um contexto relacionado àquilo que ele vai falar, que demarca três perspectivas. Okay? A primeira é que nós temos os dons sempre relacionados à operação do Espírito Santo. Então, aqui, o que ele quer que a gente entenda é que os dons que ele vai falar, do qual ele vai falar, eles são operacionalizados pelo Espírito. Mas, ele diz que nós temos não só dons, esses dons que nos são dados, eles nos são dados para serem usados no serviço. Então, nós temos ministérios, ok? Já os ministérios, os serviços, eles estão relacionados à liderança de Jesus, o cabeça da igreja. Então ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, ou seja, de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então não importa qual é o serviço, não importa qual é o ministério que você vai exercer, ok? Através do qual o Espírito vai operacionalizar esses dons. O fato é que esses ministérios, sejam eles quais forem, eles são organizados e eles são liderados por Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Okay? Não sou eu que sou o cabeça da igreja, não é o pastor que é o cabeça da igreja. Okay? Não é o apóstolo que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. Certo? Nós somos o nosso conselho, presbíteros. Jesus manda na igreja. Ok? E a liderança humana precisa ouvir Jesus, obedecer Jesus e liderar o povo de acordo com o que Jesus está liderando. Então, quem lidera os ministérios é Jesus. Mas aí tem um terceiro aspecto. Nesse terceiro aspecto, ele mostra para a gente que nós temos as formas de atuação dentro desses ministérios. Okay? A palavra no original, aí sai para a gente formas de atuação, né? Mas a palavra no original aí é essa palavra que eu coloquei entre parênteses, é energo. Energo é da onde vem a nossa palavra energia, certo? Né? Para energia, energo, energia. Então, tem a ver com a intensidade, ok? A intensidade que os dons se manifestam. Então veja, e aí ele vai falar para a gente, antes que eu fale dessa galinha, né, que esse énergo, essas formas de atuação, se refere então à intensidade, à dinâmica do dom que vai se dar, e sempre é determinado pelo Pai. Então agora segue a linha que ele está colocando. Você tem os dons que são operacionalizados pelo Espírito. Esses dons que são operacionalizados pelo Espírito,
eles são organizados por Jesus, ok? Nos ministérios, nos serviços que a igreja tem que realizar, tem que prestar, ok? E dentro da atuação desses dons nos ministérios, a intensidade deles, a forma que eles se dão, ok? A intensidade com que eles se dão, as formas com que eles acontecem, são determinadas pelo Pai. Então, o que nós temos aí? Quem está operando aí? A Trindade, exatamente, certo? Você tem o Espírito, você tem o Filho, você tem o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito estão trabalhando, ok? Então esse é o fundamento que Paulo estabelece, para que então ele chegue no verso 7. Aí veja aí no verso 7. No verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, uma vez que ele fundamentou, okay? Uma vez que ele colocou o alicerce sobre o que ele quer explicar e falar sobre os dons, no caso aqui de 1 Coríntios capítulo 12, ele vai mostrar para a gente, ele vai explicar para a gente isso que eu chamo, não é Paulo que chama, ok? Mas que eu chamo de dons manifestacionais. Por quê? Por causa desse verso 7. Olha só, ele diz assim: a cada um, porém, é dada o quê? A manifestação do Espírito. Okay? A palavra manifestação que aparece aí é a palavra phaneros. Essa palavra phaneros é a palavra que aparece na Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento na língua grega. Okay? Essa palavra phaneros é a palavra que aparece na Septuaginta todas as vezes que há uma manifestação de Deus. Todas as vezes que Deus adensa a presença dele, todas as vezes que ele faz a presença dele ser manifesta, a palavra que aparece é essa, phaneros. Ok? Então veja, o que Paulo está falando? Paulo está dizendo para a gente que esses dons que ele vai descrever têm a ver com uma manifestação de Deus. Ok? A manifestação de Deus atuando por nosso intermédio. Por meu intermédio, por seu intermédio, pelo intermédio da igreja. É diferente o que ele está falando aqui do que ele fala em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 12, por exemplo. Em Romanos capítulo 12 ele dá uma lista de dons e ele diz assim: a um foi dado tal dom. Aquele que recebeu o dom de liderança, que lidere. Aquele que recebeu o dom de misericórdia, que exerça a misericórdia. Então ele fala que você recebeu e você faz. Mas olha aqui, 1 Coríntios 12, 7, não é isso que ele diz. Ele diz que o Espírito faz. O Espírito se manifesta. Ok? Não é você que faz. Embora passe por você, passe por mim, esses dons, eles não são meus, eles não são teus, eles não são nossos, eles são do Espírito. O Espírito opera ele através de nós, conforme ele mesmo coloca, como lhe apraz, segundo aquilo que lhe apraz. Aí então, em seguida, nós vamos ter o apóstolo Paulo apontando para a gente 9 exemplos, ok? Disso que ele está chamando de phaneros, de manifestações do Espírito. A primeira coisa que você tem que entender é que você não deve ler isso de forma cartesiana, ok? De forma fechada. Não significa que só esses 9 dons aqui são os dons do Espírito, ok? Ele está usando uma lista com exemplos. Então são dons exemplificativos, certo? Eles não são uma lista fechada. Às vezes você pega alguns livros por aí que tem esse título, né? Os 9 dons do Espírito. Como se o Espírito tivesse só esses 9 dons e ele só agisse através desses 9 dons. Não, ele age, ele é Deus, ele é infinito. Se ele quiser inventar um dom que não existe, ele inventa. Pronto. Okay? É um dom da graça dele. Se ele quiser dar, certo? Ele vai dar. E pronto. Okay? Porque ele é Deus. Então ele não está confinado a essas coisas. Ok?
ok? Mas essas coisas são exemplos que Paulo nos dá de como esse tipo de dons se manifestam, são executados, são realizados, ok? Então eu queria ler aí com você o restante. Então ele fala: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Agora veja o que ele diz: todas estas coisas, porém, são realizadas, elas são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então quem que realiza? O Espírito. Como Ele realiza? Distribuindo a cada um como Ele quer. Okay? Então Ele realiza isso, Ele usa esses dons de acordo com o interesse dele, de acordo com o desejo dele, escolhendo a pessoa que ele quiser escolher para que o dom se manifeste através dela, numa determinada circunstância, numa determinada situação, numa determinada realidade. Ok? Então você lê a lista e você vê que Paulo menciona aí 9 dons. Nós temos aí então 9 exemplos que são dados pelo apóstolo Paulo, dessas manifestações do Espírito. 9 dons operados pelo Espírito Santo através de qualquer pessoa que deseja, qualquer pessoa que esteja disponível e qualquer pessoa que o Espírito queira usar. Okay? Então, se você entendeu o que eu estou dizendo, você vai entender o que eu estou dizendo: o seguinte: ninguém tem dom de curar. O dom de curar é do Espírito. E ele opera esse dom através de qualquer pessoa. Ok? Na hora que ele bem entender. Aí a gente diz assim: ah, mas parece que tem algumas pessoas que quando elas oram por enfermos, elas são curadas. As pessoas são curadas mais do que acontece com a gente. Por quê? Isso não tem a ver com o fato daquela pessoa ter o dom. Isso tem a ver com talvez aquela pessoa ter um ministério, okay? Que é dirigido por Jesus. E o ministério dela pode ser um ministério que envolva mais a atuação do Espírito por intermédio desse dom de curar. Então vai se manifestar mais através daquela pessoa. Ok? Do que talvez através de você. Esse é um motivo. Outro motivo é: quanto mais você se disponibiliza a ser usado por Deus num desses dons, mais a probabilidade do Espírito se manifestar através de você, porque você está se disponibilizando para ser usado. Ok? Então, se você não se disponibiliza e uma pessoa se disponibiliza mais do que você, o Espírito vai provavelmente usar mais aquela pessoa do que você. Mas isso não significa que qualquer um de nós não possa ser usado pelo Espírito. Okay? Um fundamento para a gente entender que esses dons eles são manifestacionais, ou seja, eles são manifestações do Espírito através de nós, e não dons que nós possuímos e carregamos conosco o tempo todo que a gente queira, como por exemplo o dom de ensino que eu tenho. Okay? É o fato de que, como eu tenho o dom de ensino, a hora que eu quero ensinar, eu ensino. Ok? Ele é meu. O Espírito Santo me deu ele. Ok? Era dele, ele me deu de presente. Não é mais dele, é meu. Ok? Ele me deu. Ó, é seu. Estou te dando. Desenvolve. Então eu posso desenvolver, eu posso aperfeiçoar a maneira de eu ensinar. Ok? E qualquer hora que eu quiser ensinar, eu vou ensinar. Porque ele é meu. Mas eu não curo a hora que eu quero curar. Ok? Eu oro por pessoas para elas serem curadas, e às vezes elas são curadas. Eu oro por pessoas, e às vezes elas não são curadas. Ok? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, cada um desses dons aqui.
eles acontecem assim. Eu não vou falar ainda, eu estou usando exemplo de cura, mas eu não vou entrar hoje sobre o dom de cura. O dom de cura tem outros deslumbramentos, ok? Além desse que eu falei aqui. Mas, se você olhar para o texto na sua Bíblia, parece que ele tem uma estrutura. Olha só. Tem 9 dons. Se você prestar atenção, a sensação que eu tenho é que o texto é construído com dons que operam em paralelo. Por exemplo, você tem ali no primeiro quadrante, 2 dons que estão relacionados à fala, mas é uma fala que tem a ver com percepções. Então você tem a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Está vendo? Parece que eles caminham em duplas. Depois, você tem outros 2 dons que parecem que são muito similares na operação deles. É o dons de curar e operação de milagres. Não é? Parecem ser muito semelhantes. Depois você tem o dom de profecia e o discernimento do Espírito. E Paulo vai fechar com variedades de línguas e interpretação de línguas. Está vendo? Ele abre com fala, ele fecha com fala. Só que a primeira fala é uma fala que tem a percepção lógica, cognitiva. Ok? Sua razão. E a segunda não. Ok? Línguas e interpretação de línguas. Quando eu chegar nelas eu vou explicar. Ok? O que está faltando aí? Qual é o dom dos 9 que está faltando aí? Exatamente, o dom da fé. Né? Então a sensação que tem na estrutura do texto é que parece que esses dons todos eles são amarrados pelo dom da fé. Ok? O dom da fé parece que ele é um dom que está ligado a todos esses, para a operacionalização deles, de cada um deles. Dúvidas? Perguntas? Esse dom da fé que liga todos esses aí, essa fé, o dom da fé, esse aí especificamente, ele é diferente da fé, do crer, a fé crer, ou tem a mesma ideia? Da fé salvadora, isso, pode ser, salvação, pode ser. É uma outra dimensão. É uma outra, ok. É isso. Esses dons, eles podem ser também distribuídos, né, pelo Espírito, usando também a personalidade de cada um, ou independente de como a pessoa seja, ele vai... É independente. É independente. Ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Só esclarece para mim um pouquinho. O senhor falou a questão que o Espírito Santo deu o dom do senhor do ensino, ok? O dom é seu, mas a manifestação ainda continua sendo dele. Não, assim, a operação sim, mas o dom de ensino não é um dom manifestacional. Certo. Ele não é um dom manifestacional. Ele é um dom, um carisma que me foi dado. Ele é um dom, eu chamo isso de dom permanente. Ele é um dom permanente. Ele me deu e ele é meu. Certo. Eu carrego ele comigo. Ok? Esses dons manifestacionais, todos eles podem estar sendo operacionalizados na minha vida a qualquer momento, mas eles não são meus, eles não são dados. Eu não carrego eles comigo, eu não aperfeiçoo eles. Entendeu? Certo. Da questão do ensino, sim. Sim. Olha só, vamos só para Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo apresenta uma lista de dons também, exemplificando. Veja como é diferente a fala dele. Veja como a fala é diferente. Ele diz assim, verso 6, 12:6. Temos diferentes dons.
Você viu como ele já começa? Temos, ele diz. Lá em 1 Coríntios, ele começa, a manifestação do Espírito é dada a cada um. Ele não diz que nós temos aquele dom. Ele diz que a manifestação é dada. Aí ele diz assim, a um é dado tal coisa, a outra é dado tal coisa, a outra é dado tal coisa. Ok? A operação dele. Ele está dando aquilo naquele momento. Ok? Agora aqui não, aqui ele diz, nós temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Por quê? O que é um carisma? É um dom da graça. Ok? Então nós temos diferentes dons de acordo com o presente que a graça nos deu. Que Deus nos dá, o Espírito nos dá através da graça. Aí ele vai dar exemplos. Veja como os exemplos dele é diferentes. Olha só. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Ó. Ele diz assim, ó. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Agora olha como ele fala em Romanos. Se alguém tem o dom de profetizar, né? Não é a um é dado ali, naquele momento. Ele tem. Okay? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o. Você usa. Não é o Espírito que manifesta através de você. Você usa. Ele te deu. É do Espírito. É algo sobrenatural. É algo dele. Mas foi dado para você. Então você usa. Use-o na proporção da sua fé. Aí ele diz assim, se o seu dom é servir, está vendo? É seu. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que assim você faça. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Quem é o agente aqui? A pessoa, você é o agente. Mas olha como é em 1 Coríntios 12. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas por quem? Pelo mesmo e único Espírito, não por você. Está vendo? O sujeito aqui da ação não é você, é o Espírito. Lá em Romanos é você. Você é o sujeito. Ele te deu, ele fala, use. Agora aqui o sujeito da ação é o Espírito. Você é escolhido por ele para que ele haja naquele momento através da sua vida, através de você. Deu para entender? Então há uma diferença aqui. Veja, aqui também é carisma, lá também é carisma, mas a dinâmica é diferente. Um é de um jeito, a outra é do outro. Okay? Os dois são do Espírito, mas um do Espírito opera de uma maneira, nos dando e a gente usa, desenvolve. O outro, ele opera através de nós. Ok? Operou, pronto. Ok? A gente explicando os dons, você vai conseguir entender melhor. Tá bom? Podemos seguir então? Ou tem mais alguma dúvida? Nos dois textos aparece profecia, ou profetizar. É diferente a palavra É diferente. Eu vou mostrar aqui depois para a gente. Eu tinha falado na semana passada que eu ia trabalhar um conjunto de 3 dons, né? Mas por causa dessa estrutura, assim, então eu vou trabalhar de 2 em 2, ok? E depois, no último dia, eu vou trabalhar esses 2 e vou fechar amarrando com a fé, ok? Mostrando como a fé envolve tudo isso, tá bom? Então, agora, nós vamos olhar os 2 primeiros dons ali, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, ok? Então, Paulo diz que um Espírito opera, ele faz a ação dele mediante a palavra de sabedoria, ok? Eu estou dando uma definição aqui de palavra de sabedoria.
conhecer a palavra de sabedoria. Então, o dom da palavra de sabedoria habilita uma pessoa para aplicar seus conhecimentos, crenças e experiências em situações concretas do dia a dia. Aquelas pessoas usadas com o dom da palavra de sabedoria terão a habilidade para entender a fundo situações que geram problemas e conflitos. Pessoas, quando ativadas com esse dom, ajudarão outras a terem maior clareza em suas opções e a tomarem as melhores decisões. Okay? Então, esse dom, o dom da palavra de sabedoria, é um dom que o Espírito pode conceder a nós em momentos onde nós, por exemplo, estamos com alguém e essa pessoa está precisando tomar uma determinada decisão na vida dela, ela está precisando dar uma direção na vida dela, ok? E ela está buscando de Deus, certo? Alguma direção, alguma orientação, às vezes nem está buscando, mas você está com ela ali, e aí Deus, o Espírito te dá, ok? A percepção de uma realidade, ok? Que você vai apontar para a pessoa, um caminho que você vai apontar para a pessoa, ele te dá discernimento com relação a realidades das Escrituras que vem à sua mente naquele momento, ok? E você apresenta aquilo para a pessoa, dando a ela então essa diretriz em relação a como ela deve lidar com um problema que ela está enfrentando, um conflito pelo qual ela está passando, uma dúvida que de repente ela tenha, ok? Em relação a alguma realidade da sua vida, da vida dela, ok? Então, essa palavra de sabedoria, ela não é produto meramente do nosso conhecimento humano, ok? Ela é algo que o Espírito te dá num determinado momento, de forma profunda, em relação a uma situação específica que a pessoa está vivendo. Dependendo do livro que você lê, às vezes a definição da palavra de sabedoria que você vai encontrar é que a palavra de sabedoria é o dom do teólogo, né? A pessoa que sabe sistematizar os ensinos das Escrituras, né? Mas essa é uma definição iluminista, okay? Racionalista, onde a gente considera apenas a capacidade intelectual da gente. Muitas vezes, a percepção da palavra de sabedoria, palavra de sabedoria que a gente vai dar para uma pessoa, ela não passa por uma lógica, ok? Ela passa por um discernimento que você tem em relação a uma determinada situação, que evidencia, então, a direção de Deus, evidencia a sabedoria de Deus sobre aquela realidade, sobre aquela circunstância, sobre aquela situação. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos sobre isso, sobre essa palavra. Olha só, vamos lá, abrir a Bíblia, né? Vamos para Êxodo. Êxodo, nós temos um exemplo clássico de palavra de sabedoria, que é dada por Jetro. Jetro foi o sogro de Moisés, foi dada por Jetro a Moisés. Veja, Moisés era um homem de Deus, certo? Líder no meio do povo de Israel, tirando o povo de Israel do Egito, levando o povo de Israel para a terra prometida, andando com eles no meio do deserto. E o capítulo 18 fala que o Jetro visita o Moisés, vai visitar o genro. E aí, a partir do verso 13, diz assim, vou dar um alô para o pessoal que está nos vendo aí, né, na internet. Como aconteceu semana passada, como a gente está transmitindo, eu vou fazer as leituras aqui, ok? Para o pessoal poder ouvir. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Então, veja, Moisés era uma pessoa que tinha o dom da palavra de sabedoria. Por quê? Porque ele julgava a questão das pessoas. Ele julgava a questão do povo. Então, o povo trazia as questões para ele e ele recebia da sabedoria de Deus para dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer, como elas deveriam agir, ou apontar para elas alternativas. Então, diz aí que este permaneceu em pé diante dele, o povo, né, permaneceu em pé diante dele, desde a manhã
você se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Está vendo? Não procura Moisés, porque Moisés é estrategista, inteligente, ok? Eles procuram a Deus, Moisés, porque Moisés vai consultar a Deus e receber de Deus uma palavra de sabedoria para orientar o povo. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o Senhor de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouçam, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seus sogros se despediram e ele voltou para as suas terras. Está vendo? Jetro trouxe uma palavra de sabedoria para Moisés. Moisés recebia de Deus palavras de sabedoria para julgar, para ajudar o povo a entender as situações, a decidir as situações, mas ele mesmo estava vivendo uma situação na qual ele não estava usando da sabedoria de Deus para ele. Mas Jetro foi usado por Deus para trazer para ele uma palavra de sabedoria. Então, está vendo? Esse é um dom que é muito prático, certo? Ele tem a ver com situações práticas do nosso dia a dia. É um dom excelente, por exemplo, para você que está no seu trabalho, certo? Sua empresa, não é? Tem lá um problema, um nó, certo? Aí você olha assim: Deus, me deu uma palavra de sabedoria. Espírito Santo, me dá uma palavra de sabedoria aqui. E Ele vai te dar. Ele está lá para fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele manifesta através da gente. Esse é um dom que líderes precisavam ter, ok? Governantes precisam ter, gerentes precisam ter, certo? Administradores precisam ter. É um dom que qualquer um de nós pode pedir para o Espírito manifestar através de nós. Por quê? Porque qualquer um desses dons não são dons que o Espírito Santo diz assim: não, só aquela pessoa vai ter. Qualquer pessoa pode experimentar. Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo é bem famoso, né? Salomão. Salomão foi tido como o homem mais sábio do mundo, né? Por quê? Porque Salomão, olha só que interessante, Salomão, Deus deu a Salomão a oportunidade de pedir para ele o que ele quisesse. E como Salomão ia ser rei, ele não pediu dinheiro, ele não pediu tesouro, não pediu exército, não pediu poder, ele disse: eu quero sabedoria. Então ele pediu para Deus esse dom, esse panelos do Espírito, ok? E no caso de Salomão, o Espírito deu o dom, ok? Ele exerceu o dom dentro do ministério dele, que era governar Israel, ok? E o Pai fez com que esse dom na vida de Salomão tivesse o Ener Bongó,
lá em cima. Não é? Salomão carregou com ele, okay? Esse dom da palavra de sabedoria, quase que, podemos colocar assim, quase que como um dom permanente. Okay? Mas não era um dom permanente. Por que não era um dom permanente? Como é que a gente sabe que não era um dom permanente? Porque se fosse um dom permanente, ele não ia cometer a burrada que ele fez de casar com 1000 mulheres. É verdade, ele não ia. Ao mesmo tempo que ele tem esse fáreos na vida dele, esse dom na vida dele, com uma sabedoria tremenda para governar, não é um dom que é permanentemente com ele, tanto que ele não utiliza dessa sabedoria para a própria vida dele. Mas olha só, um exemplo dele aí, versos 16 a 28 é um exemplo famoso, né? É aquele exemplo que vem uma mulher, né? Vem duas mulheres com um filho. Então o texto diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estavam sozinhos, não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Vendo? Salomão tem essa capacidade, esse dom, essa sabedoria de Deus com ele para governar. Ele pediu isso para Deus, ok? E Deus concedia continuamente essa sabedoria para ele. Todas as vezes que ele precisava e todas as vezes que ele pedia por isso, ele tinha isso. Mas quando ele começa a viver a vida dele sem dar atenção para Deus, ele não tem sabedoria nenhuma. Ok? Um outro exemplo é Jesus. Jesus tem ativado nele todos os dons. Né? Jesus, veja só, Mateus capítulo 13. Versos 53 e 54. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Então Jesus recebia do Espírito o dom da palavra de sabedoria e o dom de milagres. Você vai falar para mim: ah, mas Jesus era Deus. Mas ele era Deus, mas era homem. Ele não usa o poder dele, as manifestações daquilo que ele não faz porque ele é Deus, ele faz porque ele é um ser humano que está debaixo da plenitude da terceira pessoa da Trindade. No seu DNA ele é Deus, mas ele não usa os seus poderes de Deus para fazer nada. Por isso que ele diz que ele é menor que o Pai. Se você ler o Evangelho de Lucas, isso
É mostrado de uma forma muito clara para a gente. Okay? Então, às vezes, a gente olha coisas na vida de Jesus e a gente diz assim, é porque Jesus é Deus. Não, não é porque Jesus é Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus se esvaziou-se dos seus atributos. Sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Ele se esvaziou dessas coisas. Ele as tem, mas ele nunca as usou. Encarnado aqui. Ele atuava por intermédio do poder da terceira pessoa da Trindade nele. Ele explica isso para a gente. Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para fazer essas coisas. Lucas capítulo 5, diz que Jesus está na sua cidade, em Cafarnaum, e diz assim, naquele dia, o poder do Senhor estava com ele para curar. E outros textos que demonstram isso para a gente. E Tiago, outro exemplo bíblico que eu quero compartilhar com você aí, é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Esse é muito especial. Olha o que Tiago diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, isso é uma realidade com relação a cada um dos dons manifestacionais. Eles não são nossos, no sentido de estarem em nós, mas qualquer um deles pode ser pedido por nós. Qualquer um, você pode pedir, a qualquer momento. Se você precisa de um deles, você deve pedir. Por isso que o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, ele vai dizer que a gente deve buscar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Depende da circunstância que você está. Se você está conversando com alguém e o que você precisa é de sabedoria, o melhor dom é a palavra de sabedoria. Não é o dom da pregação. Ok? Se você está diante de um enfermo, o melhor dom é o dom de curar. Pede ao Senhor, flui através de mim com o dom de curar. Ok? Ele falará como me apraz, a sua parte do dia. Agora, Tiago está nos afirmando algo aqui que eu acho tremendo. Ele está me dizendo que se eu preciso de sabedoria, eu devo pedir para Deus, que Ele vai me dar. Então, eu faço isso o tempo todo. Eu estou sentado diante de uma pessoa, ela está conversando comigo, ela está se aconselhando comigo, ela está apresentando uma situação para mim e eu estou orando. Espírito Santo, me deu o dom da palavra de sabedoria. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Me dá uma palavra de sabedoria, Senhor. Você está numa reunião na sua empresa, decisões precisam ser tomadas, não é? Você pode orar. Senhor, me dê uma palavra de sabedoria. Me dê uma palavra de sabedoria. Isso não está restrito apenas a questões da igreja. Okay? Isso tem a ver com a realidade do reino de Deus. Para a manifestação do reino de Deus. Onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente se encontre. Tiago nos diz que Deus tem prazer em dar. Okay? Porque aí você começa a ser um instrumento de influência do reino no seu ambiente de trabalho, onde você está. As pessoas, puxa, a gente precisa ouvir mais fulano. Ele tem cada ideia, né? ele percebe cada coisa, a gente precisa ouvir mais ele, vamos consultar mais. Né? Então é algo que você pode pedir para Deus. Então esses são alguns exemplos aí da Bíblia sobre a atuação, né, desse dom. Okay? Agora eu queria mostrar para você algumas formas de operação dele. Veja, a palavra de sabedoria pode acontecer como uma percepção de direção diferente do que está sendo apresentado. Okay? Então, às vezes você está numa reunião, você está conversando, sei lá, com seus amigos,
Ou então você está diante de alguém, conversando sobre uma situação, e a pessoa está apresentando para você algo. E todo mundo está olhando e está vendo a situação X, né? A palavra de sabedoria, ela vem para você, fazendo com que você enxergue aquela realidade numa outra dimensão, de uma outra forma. Okay? Então, enquanto todo mundo está vendo aquilo que está sendo apresentado da mesma maneira, a palavra, quando você recebe uma palavra de sabedoria, você tem uma percepção daquilo de uma forma diferente, okay? De uma direção diferente. Então todo mundo está dizendo, a gente deveria fazer assim, assim. E aí você recebe um discernimento, uma palavra que vem na sua mente, uma ideia que vem para você, que é totalmente fora daquilo, okay? Fora da linha que estava sendo apresentada. E é a solução. Então essa é uma operação da palavra de sabedoria. Uma outra operação é quando você está numa situação e uma verdade bíblica, ela vem à sua mente para ser aplicada àquela determinada situação. Jesus disse que o Espírito Santo, ele iria fazer com que a gente fosse conduzido, né, a tudo que ele falou. Okay? Então, se você tem um relacionamento com ele, se você mantém comunhão com ele, às vezes você está numa determinada situação, você está conversando com alguém está se aconselhando com você, ou qualquer coisa do tipo assim, apresentando, e vem para você uma palavra bíblica, um versículo, um texto bíblico, né? Uma ilustração bíblica, uma direção relacionada às Escrituras. Nossa, mas isso aqui, tem um texto nas Escrituras que diz tal coisa assim para a gente. Está falando sobre isso aí, eu estou me lembrando aqui de um texto da Bíblia que diz tal coisa. Isso é outra manifestação de palavra de sabedoria que a gente pode ter. Às vezes, você nunca experimentou alguma coisa assim? Às vezes você está conversando com alguém, ou você está pessoalmente, ou às vezes você está numa reunião, numa célula, qualquer coisa assim, e de repente vem na sua mente sobre aquela discussão que está tendo um texto da Bíblia. Você nem sabia que você sabia aquele texto, né? Mas ele vem na sua mente. Já teve experiência assim? Quem já teve experiência assim? Levanta a mão para mim. Muito bem. Eis que eu quero lhe apresentar a palavra de sabedoria. O que você teve foi uma palavra de sabedoria. Ok? Às vezes você não sabia disso, mas é isso que você teve. Certo? Se você já teve uma reunião em que você estava numa situação muito complicada e você disse, Deus, eu preciso de sabedoria aqui. E aí veio uma ideia muito. Isso é uma palavra de sabedoria. A nossa questão, você vai ver, eu vou mostrar isso para você, na maioria desses pontos, não é que eles não operam na gente. Eles operam, só que a gente não percebe que eles estão sendo operados. Certo? A gente não dá atenção. Quando acontece, às vezes a gente acha que é coincidência. Ok? Foi coincidência. Mas que coincidência, meu amigo? Não tem nada de coincidência nisso. Ok? É dom de Deus, é dom do Espírito. Ok? Operando em você, operando através de você. Às vezes isso acontece, por exemplo, na criação de um filho. Né? Você dá uma palavra para ele assim, né? Que ele fala, cara, não sei de onde tirei isso, né? Mas ele veio, e você alô, ali, e era o que ele precisava ouvir. Okay? Uma outra forma dela se manifestar, a operação, né, dessa palavra de sabedoria, é através de um dom que se manifesta em ministérios de aconselhamento, ensino, okay? Bíblico, aplicado. Então lembra que eu falei lá dos dons, tem os dons, né? E tem os ministérios. Então esse é um dom, esse dom da palavra de sabedoria é um dom que o Espírito Santo certamente vai conceder de forma mais intensa, com mais frequência, a pessoas que Jesus coloca dentro do ministério de aconselhamento bíblico, de mentoria, okay? De discipulado pessoal.